Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Olá para você! Tudo certo por aí? Hoje é dia de empresas e negócios. Trocando sempre uma ideia, eu sempre falo que o Brasil é o país do empreendedorismo, né? E muita gente fala da vida dos empresários, muita gente quer conseguir ter uma empresa e às vezes não sabe das dificuldades ou vantagens de ser empresário. Então, nosso programa traz sempre um empresário aqui da região para conversar com vocês sobre a vida, sobre os produtos, sobre a atuação da empresa dele aqui na região. Hoje, super bacana, estou recebendo o Fernando Schwanck Castro, que é CEO da Marvilt. Vamos conhecer um pouco da Marvilt. Bom dia, Fernando. Obrigado por estar aqui no programa. Tirou um espaço na agenda para vir de Pomerode a Blumenau, não é isso? Pomerode, isso, Júlio. Isso. Então viemos de Pomerode. Olá, Júlio. Olá a todos que estão nos assistindo. Então vim hoje de manhã de Pomerode. Peguei um pouco de trânsito aí que... Essa BR, né? Promessas fazem um monte que ela vai ficar duplicada. Ontem estava ouvindo na televisão que uns diziam, o DENIT dizia 26 e o governo, ou sei lá, ou alguém falava 28. Então vamos sempre ter essa dúvida quando é que vai ficar pronta essa BR, né? Vai aumentando, né? Eu lembro quando eu ingressei na empresa, 15 anos atrás, vai fazer 15 anos agora no final do ano, eu já via indícios de duplicação, né? Então já se passaram 15 anos e continuam indícios da duplicação. Indícios da duplicação. Mas, Fernando, conta aí, a gente quer saber um pouco. Eu estava vendo Schwanck Castro, você falou que tem uma descendência alemã e portuguesa. Eu quero saber um pouquinho da tua história, do teu começo, teu estudo. Fala pra gente conhecer um pouco. Então, a minha história, vamos dizer, começa com a história dos meus pais, né? Então, a minha mãe, ela era residente de Pomerode mesmo, ela veio a Blumenau nascer, Pomerode na época não tinha maternidade, então ela nasceu em Blumenau, mas sempre morou em Pomerode. E o meu pai, ele morava em Curitiba. Então, quando eles fizeram aquele namoro à distância, se conheceram e casaram. Não era o Tinder naquela época, né? Tinha que vir de ônibus no final de semana, então todo aquele empenho. Então, eu acredito que era amor, né? Porque todo final de semana, pelo menos a cada 15 dias, ele enfrentava, vim de Curitiba a Pomerode para visitar minha mãe. E daí deu certo, se casaram, minha mãe foi morar para Curitiba e eu nasci em Curitiba, mas com 3 anos de idade já vim para Pomerode. Ah, você é curitibano então, nasceu em Curitiba? 3 anos, então praticamente nem falava ali, né? Aprendi a falar Pomerode, um pouco do alemão ali, mas eu vim jovem, então sou pomerodense por... Mas por que vieram de Curitiba para Pomerode? Foi uma questão do meu pai, na época até, né? Por questão de qualidade de vida, por questão... Que época nós estamos falando? Isso foi em 87. Pomerode era imensamente menor do que hoje. Hoje Pomerode, na minha modesta opinião, é uma das cidades com maior feeling de turismo do Brasil, assim. Sim. O pessoal de lá é muito, muito, muito competente, né? Sim, Pomerode ela pegou muito forte essa parte do turismo, né? Então é uma das melhores cidades para se visitar. E aí trocaram Curitiba para Pomerode? Sim, uma cidade grande como Curitiba? A questão dele na escolha, né? Que Curitiba, querendo uma cidade, uma capital, tinha mais violência, né? Então teve outras situações com ele na parte profissional dele, então ele acabou querendo vir para Pomerode para criar os filhos em Pomerode, ficar próximo de uma cultura diferente, então tudo isso aí, né? Então viemos cedo. Na época, Pomerode, ainda mais final de ano, né? Todo Pomerode tinha muito do pomerodense ir pra praia e sumia, né? Então você podia deitar na via principal ali, ficar 5 minutos ali que não passava um veículo, né? O Pimpão aqui da TV Galiga falava muito sobre essa história do antigamente, 20, 30 anos atrás, quando toda essa região ia tudo pra praia, né? Uhum. E hoje isso não acontece mais, né? Não. Hoje a família de quantas pessoas, quantos irmãos você tem? Eu tenho 3 irmãos, né? Então... hoje são todos engenheiros químicos. A minha história, quando eu comecei na faculdade, todos 3 engenheiros químicos, 3 irmãos, 3 engenheiros químicos. Então eu tentei me desviar no começo, mas não consegui. Fiz engenharia de telecomunicações. Mas você viu como vocação fazer ou por sequência do trabalho da família? Seus irmãos são mais velhos que você? Eu sou o caçula, vamos dizer, o mais novo. E na época eu tinha, né? A gente é muito novo quando a gente decide o que quer fazer da vida, né? Então você sai vamos dizer, da escola ali do Estudou em Pomerode? Estudei em Pomerode. Qual colégio lá? No Doutor Blumenau, né? Desde os 3 anos de idade até
até a minha formação lá do ensino médio, né, o 3º ano. Você era aquele aluno disciplinado, era aquele eu era mais aqueles eu era geração... eu era o aluno que entendia, né? Que nem o professor falava, eu aproveitava bem a escola porque eu ficava nos exames. Não precisaria ficar, ele falou assim, você não precisaria ficar nos exames, mas você aproveita todo o dinheiro que seu pai aplica aqui, né? E fica lá até o último dia, fica na recuperação. Pegava poucos exames, mas sempre, né? Então, teve anos que eu passei direto, mas anos que eu pegava. Então, eu tinha uma facilidade de aprender, né? Então... não tinha aquele capricho, aquele ficar fazendo tarefa e tal, então eu aprendia com facilidade. Até hoje eu tenho uma facilidade em aprender muito, né? Então eu aprendo muito rápido, eu vejo solução muito rápido, então isso que acabava característica de quem toca uma empresa, né? Sim. É decisão rápida. Acho que o empresário tem que saber decidir conforme os problemas aparecem, né? A família já tinha, naquela época que você estava cursando, já tinha uma empresa... Então, a história de empreendedorismo vem da família da minha esposa. Né? Então, o meu pai, ele sempre trabalhou com empresas, né? Então ele era diretor financeiro de um grande grupo aqui que construía shoppings. A minha mãe era professora. Almeida Júnior? Almeida Júnior, né? Ele era diretor financeiro da Almeida Júnior. E a minha mãe era professora. Então, ele sempre tinha uma questão de trabalhar para uma empresa, né? Então, essa estabilidade. E para mim, então, era normal trabalhar para uma empresa, né? Então tinha aquela cultura, aquela questão de ser empresário não era normal. Tinha que trabalhar para os outros, do cara. Isso, porque a estabilidade. Que eu garanto o meu lado. Isso. Né? Então, né? Então, meu pai, como ele sempre trabalhou com empresários, sempre ligado direto, ele sabia da dificuldade de ter uma empresa e ela prosperar e ela crescer, né? Então ele queria que trabalhe numa empresa boa, né? Então na época, antes de vir para a Marvel, eu estava na Kili, eu tinha um plano de carreira lá, eu era coordenador de utilidades, então ali tinha uma história para crescer. Você tinha incomodado, tô querendo fazer a separação da hora que você decidiu assumir a empresa, né? Você acha que a pessoa que trabalha em uma outra empresa, você sentiu algum incômodo ou aquilo te fazia super feliz? Porque você fez a transição uma certa hora para assumir uma empresa, né? Sim. Lá dentro mesmo eu tinha até pensado em abrir uma empresa, vamos dizer, de fazer camisa polo, né? Então eu já tinha um pouco de vontade de ter alguma coisa diferente que fosse meu, né? E que fosse desenvolvido, né? E ter um propósito de levar algo para as pessoas. E quanto tempo você ficou lá naquele? Naquele eu entrei como estagiário de informática, totalmente diferente. Depois fui fazer engenharia química, né? Mudei. A minha história ela tem isso. Eu vim da área de telecomunicações. Daí telecomunicações aqui não tinha essa questão. Emprego era muito difícil, né? Era um boom. A faculdade aqui tinha 5, 6 por vaga no vestibular, mas a parte de você se estabelecer no mercado era mais difícil. E era algo diferente, assim, então é algo que era ondas, era coisa que você não via, né? Sim, então eu pensei, eu estou trabalhando com informática, ou eu vou continuar com a parte de informática com ciência de computação, sistemas de informação. Ou daí veio meu irmão, me convenceu, como já tinha 2 engenheiros químicos, ele convenceu, faz engenharia química, é legal, não sei o que. Eu falei, mas não gosto de química, eu não gosto, não me dou bem com química, aquelas formas. Ele falou, mas engenharia química é mais processo e tal. Daí ele me convenceu, fiz uma matéria em engenharia química e entrei na engenharia química. Incrível. E lá dentro daquilo, então, como eu era estagiário de informática, trabalhando lá, né? Tinha um diretor têxtil que eu, uma certa hora, arrumando o computador dele, era um notebook antigo que ele trouxe lá para trabalhar, eu consegui fazer. E ele perguntou o que eu fazia, né? Daí eu falei, engenharia química. Daí ele olhou para mim e deu risada. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu trabalhando com informática e engenharia química, né? Ele falou, você tem que estar aqui embaixo trabalhando com a gente, né? Daí, na época, eu falei assim para ele, né? Falei, então, se eu arrumar esse computador do senhor aqui que o senhor trouxe, né? Que era um computador para museu, né? Mas então, o senhor consegue um estágio para mim aqui? Daí ele falou assim, não, dito feito. E daí consigo estágio. Consigo estágio para você vem aqui trabalhar aqui, né? Você estava na área têxtil, né? Isso, era tudo a ver com a parte de engenharia química, né? Mas eu levei na brincadeira e tal. Sim, porque o processo têxtil tem toda aquela cara. Mas onde é que surgiu a Marvel na tua vida?
Então, daí foi, eu consegui, depois eu brinquei com ele de novo, né? Aí meu estágio, ele falou, vem pra cá, consegui o estágio. Ali eu trabalhei mais ou menos 1 ano e meio nessa área da parte de laboratório, parte de estações de tratamento de efluente. Então eu era responsável pela ETA, pela ITE e pela parte de caldeiras que tinha. Você até conhece bem, porque eu sou técnico têxtil. Então. Sou técnico têxtil. Tem tudo aí. Conheço bem isso aí. Então aí eu fui para essa área. E o avô da minha esposa, né, o seu Herbert, fundador da Marvel, a família dela é toda... então o outro avô era comerciante, ele era empresário, ele era do ramo de madeireira, então ele trabalhava, ele fazia o parquê, antigo parquê vôlei, que não sei se você lembra do parquezinho. Me lembro do parquê, sim. Isso, então ele era proprietário do parquê e do nada ele decidiu, ele viu aqueles purificador que tinha na cozinha e ele falou assim, vou desenvolver um filtro que vai na entrada da residência e vai filtrar toda a água da residência. Isso faz muito tempo, assim. Sim, isso, 25 anos a empresa vai fazer. 25 anos atrás. Então, daí ele fundou a empresa dele era meio que desenvolver um propósito, era um hobby, né? Ele, na época, ele sempre tinha um funcionário. Você sabe por que Marvilt? Marvilt é uma junção de nomes, que daí são os nomes dos filhos, né? Mar de Marlise, Vil de Wilson e T de Herbert. No final tem o T, olha só, Marvilt. Ninguém deve saber, então era... Marvilt era de Marlise. De Marlise. Aham. Vil de Wilson e o Tzinho no final de Marvilt. De Herbert. De Herbert. Que tem o T do Herbert lá. Nunca imaginei isso. Pensei que era uma sigla Wilter alemão, alguma coisa assim, né? Então aí surgiu a Marvilt lá na época, né? Que daí ele desenvolveu aquele filtro, ele naquela ideia, ele botou na cabeça dele, era revolucionário, ele tinha muito disso, né? Desde a época do parquê também. Os famosos, eu tenho um sogro muito que também mexe em tudo, né? E daí nascem as grandes ideias. Então daí veio a Marvilt, né? Surgiu com esse equipamento que filtraria toda a água da residência. E então já tinha ali em torno de 10 anos a empresa. Só que o seu Herbert ele já tinha câncer, já tinha câncer antes, então ele tinha um câncer aí que começou na vista, então ele 10 anos ele fez um tratamento, teve uma cura, né? Uma cura, vamos dizer, não foi permanente, porque depois retornou. Sim. Estava doente. E estava doente, Então quando ele me chamou ali em 2009... 2009, agora vai fazer 14 anos agora, né? Finalzinho de 2009 ele me chamou, ele me convenceu, porque também ele era muito bom com as palavras, né? Sim. Então eu tinha uma carreira naquele, eu estava já mudando de áreas, era para ser alguém lá dentro ali que tocaria também junto à parte operacional da parte da tinturaria, né? Então tinha uma carreira ali, eles falaram que eu ia ter um plano de carreira, tudo, mas ele era muito bom com a palavra, ele me convenceu, então ele chegou assim, aliás, como empresário que ele era, tem que ser bom das palavras também, né? Você precisa levar as pessoas, né? Daqui a pouquinho a gente volta para continuar conversando com o Fernando sobre o início da Marvilt e também os produtos que você pode ter na sua casa aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais bate-papo aqui no programa.